Oi, galera linda, maravilhosa e fantástica do YouTube, tudo bem com vocês? Para variar, Gessé Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em 09071983 ou Gessé Maia de Oliveira. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você obter notificações de materiais novos, faz aquele uhul delicioso. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e a gente, para variar, está aqui de novo na Bienal Internacional do Livro em mais um dia de gravação, mais um dia de entrevista, mais um dia de abordagem, mais um dia de novidades aqui para vocês. Vamos embora girar, galera, girando. Roda a roleta da Jequiti. Parou no SBT valendo R$500 uma letra. Letra I de amor. Como você é burro. Sua caricatura em 2 minutos. Alguém fazendo um trabalho aqui com uma velocidade, uma praticidade e uma criatividade sem tamanho. Esse é Luciano Pedro. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Há quanto tempo você faz caricatura? Rapaz, caricatura uns 20 anos já. Você geralmente faz caricaturas de pessoas famosas, caricaturas para jornais ou não? Você também faz os populares? Eu faço mais para as pessoas, né, populares, assim. Para vocês conferirem um pouco do trabalho desse moço aqui que está fazendo também desta feira uma feira de artes. Luciano Pedro, obrigado. Aqui, um romance independente, que ele é ambientado em Santa Catarina. Ele foge do lugar comum de falar apenas do eixo Rio-São Paulo. E aqui, uma contraproducência, porque nós temos algo acontecendo em Londres, algo acontecendo no Alasca e alguma coisa acontecendo na savana africana com relação a essa trilogia que deu origem a uma saga de 3 irmãos que se dispersam, mas que depois acabam tendo um surpreendente encontro. Paola Scott vai falar um pouquinho sobre cada um desses livros aqui. A trilogia mais o 4º livro. O primeiro livro, Enquanto Houver Tempo, eu diria que é um romance com um pouco de drama, que fala da vida moderna. O Dante é um workaholic de São Paulo e aos 37 anos sofre um infarto. E é naquele momento que ele está no hospital que ele realmente pensa em tudo que ele não viveu por só viver para o trabalho. A recomendação médica é que ele tire férias, que ele desacelere, e ele faz isso se refugiando, digamos assim, na Serra Catarinense. Lá ele conhece a Gaia, que é uma moradora local, que tem um plantio de maçãs, que tem cavalos. E aos poucos ele vai sentindo essa mudança, essa diferença de qualidade de vida. Ela vai passando isso para ele. Só que as férias terminam, ele tem que voltar para São Paulo, mas ele ficou encantado com aquela vida, ele sentiu tudo aquilo que ele precisava realmente, que ele estava deixando de viver antes. E ele retorna, só que a Gaia tem um problema, ela até, digamos assim, a gente justifica que ela tem um motivo para ter aprendido a viver o presente, a curtir o momento, aquilo que está acontecendo. Ela tem uma doença e é quando ele retorna que ele vai descobrir essa doença que ela tem e vai se aproximar mais ainda e dar esse apoio, essa força que ela precisa. Sobretudo porque ela está aproveitando cada momento da vida como se fosse o último. Como se fosse o último, exatamente. É essa sensação que ela tem, é essa a visão que ela tem e que ela passa para ele. Agora, os próximos livros. Então, é uma trilogia, são 3 irmãos, eles se dispersam, 2 deles se dispersam. O primeiro irmão, Sebastian, ele cuida dos negócios da família, que é uma fazenda de reflorestamento de cedro australiano, e ao mesmo tempo ele escreve. Ele conhece a Catarina quando ela vai passar férias em Londres e vai para uma sessão de autógrafo, pega o autógrafo dele, eles têm uma interação naqueles dias. Ela é uma tradutora que está iniciando numa editora no Brasil. Coincidentemente, o livro dele está sendo publicado no Brasil por essa editora. Ele vem para o Brasil para uma sessão de autógrafos e eles engatam um envolvimento. Só que assim, ele tem a vida dele em Londres e ela no Brasil. Então, a gente vai tratar aqui nessa história como é que eles vão, os percalços desse relacionamento à distância que ele se propõe. Como é que eles vão lidar com isso?
né? Ele não pode simplesmente largar tudo e ela também não. Então, como é que isso vai acontecer e qual que vai ser o final desse relacionamento? É uma sinuca de bico. A partir do momento que a pessoa se envereda por um relacionamento à distância, o que ela vai fazer na vida? O amor ou as coisas que ela faz por aqui? E é aquela questão da insegurança, né? O que o outro está fazendo lá, a 10 mil quilômetros de distância. Com quem ele está, né? Com quem ele está, o que ele está fazendo, a insegurança, o ciúme, né? É tudo isso. O segundo livro, A Deriva, é o irmão mais velho do Sebastian. Ele saiu de casa ainda adolescente e os irmãos não sabem por qual motivo. Ele não deu mais notícias, ninguém sabe onde é que ele está. Ele se aventurou, e a gente vai descobrir que ele se aventurou muito pelo mundo e se estabeleceu no Alasca, numa cidadezinha pequena, se isolou lá, se tornou pescador de caranguejo, do tipo da pesca mortal. E ele gosta de viver isolado, ele é muito introspectivo, solitário, mas ele gosta disso, ele se sente bem vivendo assim. Não gosta de muito contato com as pessoas. Viver nessa cidade, então, coincide bem com essa coisa que ele quer. Misântropo, né? Exatamente. E ele conhece a Violet, que também, como ele, gosta de se isolar, prefere ficar sozinha. Ela tem um motivo para isso. É um mistério que eu coloquei, um pouquinho de mistério que eu coloquei no meio desse romance. E eles se envolvem romanticamente, né? Ele se envolve romanticamente e ele vai descobrir lá no final o porquê de todo esse mistério que envolve ela, que ninguém sabe de onde ela veio, o que ela fazia antes, ninguém sabe do passado dela. Então ele vai descobrir isso no final e, claro, vai rolar o amor, né? Terceiro livro agora, vamos lá. O terceiro livro é do irmão do meio, o Vincent. E também, depois que ele se formou na universidade, ele deixou Londres e foi viver sua vida, não deu satisfação, e ele se tornou um caçador de elefantes. Ele ingressa numa quadrilha, onde ele vem a descobrir que o chefe dessa quadrilha tem uma filha que está se formando em veterinária. Acontece que essa filha não sabe a real atividade do pai, porque quando a mãe morreu, o pai meio que deixou ela de lado, ela ficou vivendo em outro lugar. Então a filha tem que o pai é um defensor dos animais. Ele mantém uma ONG de fachada, justamente para ele poder trabalhar sossegado, e ela acredita nessa ONG de fachada. Então ela vai para a África, agora estando formada em veterinária, vai para a África para ajudar o pai nessa questão do ativismo. E ela conhece o Vincent, só que ela vai descobrir isso lá tarde, que o pai não era aquilo que dizia ser, que o pai é um caçador, que o Vincent é um caçador, só que ela já está envolvida e aí a gente vai ter que esperar para descobrir o que vai acontecer, se ela vai embarcar nessa ou não. E essas gerações, elas vão se juntar em algum momento da vida? Sim, eles vão se juntar. Eu faço um epílogo em cada história. No livro 2 eu tenho um epílogo daí que junta os dois primeiros irmãos, e no epílogo do livro 3, uma cena que junta toda a família, junta os 3 irmãos, que daí eles vêm a saber o porquê que se distanciaram e tudo mais. Então, beleza, gente, vale muito a pena. Essa densidade de conteúdo você tem através de Paola Scott com esses livros: A Distância, A Deriva, A Espreita e Enquanto Houver Tempo, totalmente separado dos outros 3. Mais uma sugestão de livro aqui para vocês que estão curtindo o nosso trabalho que estamos fazendo aqui na Bienal. Paola Scott, obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Venham até a Bienal, venham conhecer, participar da feira. Valeu! Bom, seu Jorge está aqui comigo, ou melhor, Daniel Scarmont, tudo bem contigo, rapaz? Qual é o segredo do poeta? Fala. O segredo do poeta é compartilhar. O segredo do poeta é compartilhar. Quando me perguntam qual é o segredo do poeta, a primeira coisa que eu falo é: compre o livro. Mas quando eu pensei no título desse livro e no conteúdo dele, eu pensei que os segredos que existem, quando eles são revelados, eles deixam de ser segredos. E o segredo do poeta, ele serve para ser compartilhado, assim como os melhores segredos que a gente tem e que a gente guarda na vida, né? Porque tudo que é bom e que é segredo nosso, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama.
você passeia por todos os estilos poéticos, né? Desde o soneto até a poesia moderna. Isso aí, eu faço um pouco de soneto, um pouco de poesia marginal, um pouco de trova, tentando sempre ter uma linguagem acessível, mas não abrindo mão dos maneirismos clássicos da poesia. Eu até te comparei ao seu Jorge, porque em off a gente falava que o seu estilo musical, tá aí o violãozinho, que não deixa mentir, é bem eclético, que vai passar pelo samba e também pelo jazz, soul e rhythm and blues. É verdade, eu abraço um pouco de todos os ritmos, porque eu acho que o mais importante é a gente nós termos a nossa identidade enquanto artistas, enquanto músicos, e não descartar aquilo que possa ser interessante, seja no jazz, seja no blues ou seja no funk carioca, por exemplo. Pode dar uma palhinha pra nós de alguma música autoral sua? Pequena, pode chegar, porque eu tô te esperando. Pequena, pode chegar, porque eu tô te esperando. Aí, gente, magnífica essa criatura aqui, tanto em prosa quanto verso e também em música. O Segredo do Poeta, Daniel Scarmont. Muito obrigado. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos à poesia. Valeu! Um pouquinho de resquícios da história do Brasil através de Dom Pedro II, A História Não Contada, um livro de Paulo Resulti, uma publicação da editora Leia. Algumas outras descobertas que até então os livros de história não conheciam sobre o filho de Dom Pedro I? Eu acho que mais essa questão dele como ser humano, né? A gente tinha ele como um herói, uma estátua impoluta, né? E não é bem assim. Teve muitos erros, muitos acertos, né? E uma humanidade que falta nas outras biografias. Aquela minissérie que a Globo passou, O Quinto dos Infernos, mostrando o lado maquiavélico de Dom Miguel, aquela informação procede? Não é tudo aquilo, não. A gente tem que aprender a entender o que é uma obra de ficção e o que é uma obra histórica, né? Um documentário, né? Então, enquanto o brasileiro não conseguir fazer essa diferença, vai ser complicado. Quer dizer, é mais um registro dos bastidores do reinado desse menino que ele teve que ser obrigado a reinar quando tinha 14 anos. Na verdade, sendo preparado desde os 5 anos de idade, né? Então, ele foi muito bem preparado e foi um dos maiores estadistas que o Brasil teve até hoje. Então, tá aqui para vocês, Dom Pedro II, Paulo Resulti, valeu pela tua participação. Obrigado. Olha só, gente, que coisa interessante que a gente está pontuando aqui nessa Bienal. Não estou falando que a Bienal surpreende a gente em termos de criatividade por parte do autor? Poder-se-ia tratar de um livro apenas, mas na verdade são 2. Olha só a situação desse livro. São 2 histórias que viram de cabeça para baixo. Uma delas fala de uma pessoa tentando se livrar dos seus traumas, porque vive sendo sufocada pelo seu namorado, enquanto que a outra pessoa experimenta o sucesso, o triunfo, a fama e, no entanto, se vê amarrada em crises psicossomáticas. Ela não consegue se libertar da inimizade que ela tem com ela própria. Carol Dias é a escritora desses 2 livros vira-vira aqui, que é o Dona de Mim e o Por Favor, fale sobre os 2. Então, Por Favor, né, e Dona de Mim, são 2 histórias que falam sobre meninas que são jovens e que enfrentam problemas que a gente vê aí na nossa realidade muito fortes. A primeira, que é a Tainá de Por Favor, ela enfrenta esse problema com um relacionamento abusivo, com um namorado que é violento, um namorado que quer mandar na vida dela de todas as formas. E é todo um processo dela de como ela vai se libertar desse relacionamento, que ela entende que isso não faz bem pra ela. E ela consegue se libertar disso e amar novamente, se amar novamente e amar outra pessoa. E aí a gente vai para a história de Dona de Mim, que é a história da Esther, que ela já vinha de um histórico de ter síndrome do pânico, mas estava controlada, porém acontece uma situação em que ela presencia um assassinato. Isso acaba sendo um gatilho para ela,
que tem todos esses sentimentos e essas sensações de volta bem no momento em que ela está no auge da carreira, em que tudo acontece com ela, porque ela é uma cantora. Então, essas doenças acabam aprisionando ela de várias formas e a gente vê isso em muitos jovens, o tanto que as doenças psicológicas, hoje em dia, a gente tem a depressão como o mal do século, né? Então, o quanto que essas doenças psicológicas afetam os jovens e acabam inibindo eles de agirem em várias situações das suas vidas. Muito bem. E dois polos diametralmente opostos. Agora, dizer quem é que vai dar a volta por cima, isso é um mistério que só vai ser desvendado apenas para os que lerão o livro, né? Sim, a gente até conta um pouco, né, da história, mas precisa ler a história para poder entender por que elas agem dessa forma, por que esses sentimentos estão com elas e até onde elas vão, como elas vão fazer para sair dessa situação e voltar a ter a sua vida e a sua felicidade. E a vida imita a arte, né? Porque qualquer semelhança entre as duas personagens acaba se tornando mera coincidência. Uma com um relacionamento abusivo que consegue se libertar, consegue se dar bem na vida, consegue a fama, tal e coisa e tal, enquanto que a outra se parece muito com as divas da música. Sim, eu sou uma pessoa que adoro acompanhar o mundo da música pop, cantoras, etc. E é uma realidade que eu vejo nelas, tantos relacionamentos abusivos, a gente tem vários exemplos de divas pop aí que sofrem dos namorados, né? Rihanna, por exemplo, que sofreu muito com Chris Brown. E a gente tem outras, a Demi Lovato, que passou por doenças psicológicas, a Ariana, Justin Bieber. Amy Winehouse, o Clube dos 27, né? Exatamente, Amy Winehouse, que foi uma das mais recentes vítimas do Clube dos 27, né? Que tudo que ela passou na vida dela, todas essas doenças que ela tinha, acabaram fazendo com que a vida dela fosse encerrada de forma tão cruel no auge do sucesso dela. E então é uma realidade que eu acompanho há muito tempo e que eu resolvi trazer para os livros de alguma forma. E fazendo jus, inclusive, é uma música que ela cantava. O médico me disse que eu queria me reabilitar, mas eu disse não. Não se reabilitou, foi pro saco, né? Exatamente. Infelizmente, ela não conseguiu superar essas dificuldades que ela passava e foi embora aí do nosso convívio, né? Tá aí pra vocês, gente. Dona de Mim e, por favor, um virou, 2 livros em um, acompanhando a escolha que cada um faz da sua própria vida. Ou você dá a volta por cima, ou você se torna vítima de sua própria estupidez. Carol Dias, obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Valeu. Inspirados em animais, até porque é aquela história, quanto mais a gente conhece gente, mais a gente gosta dos bichos. Dulcimar Vieira, para poder falar um pouquinho dessas historiazinhas aqui bem fofinhas para garotada. Olá, olha só, hoje a gente está aqui na Bienal lançando os nossos livros, né? São 3 histórias infantis baseadas realmente em histórias reais de animais que vivem na minha casa, mas são histórias também que falam muito de sentimentos. Então esse primeiro livro, Universo numa Casca do Nós, ele fala sobre a insegurança. O Por Favor, Onde Mora a Felicidade fala sobre a solidão. E esse aqui é o Lugar de Anjos do Céu, que trata da tristeza. Então, são histórias que ajudam as crianças e os adultos também, que estão curtindo muito as histórias, a superar, a elaborar esses sentimentos e a encontrar soluções para superar esses momentos na vida. Nada que os animais não ajudem e nada também que uma história infantil ensine até mesmo ao marmanjo. Exatamente, é por aí mesmo, né? A natureza nos ensina muito, os animais nos ensinam muito e também as histórias infantis e as soluções que as crianças encontram também são soluções para nós adultos, né? Nas nossas dificuldades no caminho da vida. Muito bem. Eu sou psicóloga também e aqui tem o Suzy, que é pedagoga e que é minha ilustradora. Ela é que fez os desenhos todos aí e eu me orgulho muito dela. Tu é cartunista, tu? Não, tô estreando. Foi uma primeira experiência que eu amei de ilustrar os livros da Dulcimar Vieira.
Foram desenhos assim bem... Não foi nada assim profissional no sentido de técnicas elaboradas, mas ficou um trabalho muito bonito. Tá muito cat o desenho, tá muito cat. Se a gente vai falar em animal, tá muito cat. Falando até inglês. As crianças estão aprovando. E a intenção foi trazer clareza para essa criança dessas histórias que são lindas, são profundas e os desenhos estão servindo para comunicar bem para a criançada. Beleza, então. Aqui, Suzy Emerick, isso, Suzy Emerick, a cartunista aqui dos livros e a escritora Dulcimar Menezes, falando tanto com as crianças como também com os adultos através dos animais, suas impressões, sensações, sentimentos, tudo aquilo que permeia nosso ser. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Gessé, por estar aqui prestigiando o nosso momento e ajudando a gente a compartilhar desse nosso projeto. Muito obrigada. Obrigada, Gessé. Valeu! Abdul Fattah Kursi Assaf. Ele prefere ser chamado de Abdul Assaf. Ele é o escritor de Escriba da Alma, poesias calcadas em um pouco de bucolismo, faz lembrar um pouquinho da poesia Arcade no seu livro, não é isso? É, exatamente. O diferencial desse livro, sabe, Gessé, é que ele é um livro ligado ao tempo, à reflexão, ao espaço como um todo e de tudo que engloba a nossa vida. Ele é um livro considerado, assim, espiritualista, no intuito de tocar o coração e a alma das pessoas com base na reflexão sobre a vida. Tem um cutuque de simbolismo aí, né? Exatamente, né? Até da onde eu venho, Paranaguá, que é uma terra de um grande poeta chamado Nestor Vitor, que ele era do movimento simbolista e amigo de Cruz e Souza, o grande Cruz e Souza, pai do movimento simbolista. Então, da onde eu venho, Paranaguá, que é uma terra de poetas, hoje eu estou aqui na Bienal para mostrar um pouco, não só do valor da poesia de Paranaguá, mas do Paraná como um todo. E uma das poucas partes paranaenses que ainda tem praia. E uma praia habitável, porque, cara, o Luiz Carlos Alborguete falou que as praias do Paraná, meu Deus do céu, só misericórdia. Porque as praias do Paraná é uma merda. Quando você entra na água, você tem que tirar a merda do lado, que é cada cocôzaço desse tamanho duro, aquela fedentina de merda, em todas as praias do Paraná. É verdade, né? Mas a gente não pode esquecer a Ilha do Mel, que é um paraíso de inspiração, onde os meus poemas também são inspirados dos vários passeios e estadias que eu tive na Ilha do Mel ao longo dessa minha vida. Tá aqui, ó, o Escriba da Alma, de Abdul Assaf. No intuito, esse livro, de fazer com que as pessoas possam ter um gosto assim de uma leitura mais leve, suave. Eu expus as minhas experiências de vida nela ao longo de 40 anos, não só assim nas minhas estadias assim na Ilha do Mel, mas de muitos lugares que eu passei do Brasil, cujo intuito é fomentar a literatura, não só como o mundo, mas também as pessoas refletirem a vida como a gente deve ser levada da melhor maneira possível. Abdul Assaf, Escriba da Alma, falando com leveza de alma, em prosa e verso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gessé, e muito obrigado por essa oportunidade. Valeu! Uma noiva, um rapaz, na verdade não é nem uma noiva, é uma menina que trabalhava em um ateliê que conhece um cara que tipo assim, os dois se envolvem nas maiores diabruras. É aquela temáticazinha tipo Sessão da Tarde, que vocês escutavam nas chamadas da Sessão da Tarde através deste livro aqui, escrito por Bruna Mazzali e Érica Leonardo. Tá aqui a Bruna Mazzali, que não me deixa mentir, para poder falar um pouquinho sobre essa história cabulosa aí. O Plano Quase Perfeito é uma comédia romântica que foi feita comigo e minha parceira Érica Leonardo. E ele conta a história de uma menina que ela trabalha num ateliê
e ela tá confeccionando um vestido de noiva. E aí ela resolve experimentar. Só que acontece uma confusãozinha e ela tem que fugir. E aí a cada capítulo vocês vão acompanhando as aventuras dela quando ela se encontra com o Edu, que na verdade é o noivo. E aí não posso contar mais, senão vocês não vão querer ler meu livro. Ela está sendo, inclusive, esse livro aqui está sendo um dos mais vendidos aqui da editora e quem sabe até da Bienal, né? Porque foram 300 exemplares, tá vendendo igual cachaça no boteco. É verdade. Eu convido vocês, os adolescentes estão gostando muito. Eu não esperava, é meu primeiro livro com a Érica. Nós escrevemos essa história mais ou menos em 3 dias. Nós montamos o esqueleto, né, da história. E eu não esperava toda essa recepção do povo. A galera tá comprando bastante. Olha, pela capa, a gente pode não julgar tanto o livro assim. Leiam-no e vocês vão realmente se surpreender, além de dar um pouquinho de risada com essa história aqui, O Plano Perfeito, de Bruna Masali e Érica Leonardo. Valeu! Obrigada, gente. Cristina Mello, tão jovem e produzindo 4 histórias. A missão agora é amar, amor súbito, resgatando o amor e mudança de planos. Uma saga com histórias diferentes, envolvendo os policiais do BOPE, o árduo trabalho da polícia e os seus casos amorosos, que acabam se tornando muito complicados porque a farda acaba solapando as relações existentes entre cada um dos personagens de cada um dos livros mencionados. Fala, Cris! Olá, sou autora da série. A minha inspiração para esse livro foi muito dentro do contexto que a gente vem vivendo de violência no Rio de Janeiro, sobre mortes de policiais em serviço. Então, o meu foco na série é abordar o lado humano do policial. Alguma similitude com Tropa de Elite, por exemplo? Similitude de Tropa de Elite não tem muito, apesar de ter eu abordar um pouquinho da profissão, né? Eu falo um pouquinho de operação, essas coisas todas, mas não tem muita ligação, porque aqui a gente relata o outro lado, o lado desconhecido pela maioria de nós, da população, que não vive isso, que é a preocupação familiar, toda vez que o profissional sai para trabalhar, né? A covardia que a gente vem vivendo no Rio de Janeiro sobre assaltos, e o militar morrer apenas por ser policial. Então eu abordo tudo isso aqui. Os traumas vividos em operação, né? Os amores que o policial também ama, também sofre. Então é realmente baseado no lado humano, o lado desconhecido. E você levou um tempo diminuto para escrever cada um desses livros, porque a temática é bastante atual e bastante presente, premente, inclusive nos noticiários. Então, a série toda foi concluída. Mudança de Planos é o último livro, né? Está sendo lançado aqui na Bienal do Livro. E foram 5 anos, né, de trabalho para concluir a série. Foi muita pesquisa, né? Eu tive acesso a alguns policiais, pesquisas para saber a vivência deles, como é difícil a profissão. Então eu conversei muito, pesquisei muito, li muito sobre, assisti noticiários, inclusive foi assistindo um noticiário local aqui do Rio de Janeiro, que me inspirou a escrever o primeiro livro, A Missão Agora é Amar, né, que foi um noticiário sobre mortes de policiais. Infelizmente, isso foi lá em 2014 e o quadro não mudou, só piora. E o livro é realmente para sensibilizar a maioria de nós. Claro que a história vem envolta no romance, né, até para atingir um público que não compraria um livro militar, um livro mais técnico. Então vem envolta no romance para estar conscientizando a população que o policial, apesar da postura, ele não é um robô. Ele está ali, ele é ser humano, ele também tem os traumas, os medos, ele também deixa o familiar em casa preocupado. Então a intenção da série é realmente essa. E principalmente abrandando a temática de que o policial é aquela figura cruel e inatingível. Pois é isso que eu tento desmistificar, né? Porque o policial, ele não é um robô,
né? Ele tem a postura imponente, óbvio, de acordo com a profissão, mas ele é um ser humano como qualquer um de nós. E ele não é isso que a população, infelizmente, muitas vezes a mídia coloca, e eu venho na série tentando sensibilizar, e muitos dos leitores que vêm lendo a série hoje falam que enxerga o policial de uma outra forma, e é o que me deixa muito feliz. Bom, uma mitigação de todo e qualquer conceito e preconceito, na verdade não é nem conceito, é preconceito existente em cima dos policiais. 4 livros com temáticas distintas, mas com uma abordagem diferente em se tratando dos homens fardados enquanto seres humanos. Tá aí Cristina Mello e os seus 4 livros, respectivamente com os nomes... A Missão Agora é Amar, Amor Súbito, Resgatando o Amor e Mudança de Planos, que encerra a série. São 4 livros. Beleza, beleza. Obrigado, meu anjo. Obrigada a vocês, tá? Foi um prazer estar falando com você aqui. Tchau, tchau. Valeu. Dizem que Te Amei é o primeiro livro. O segundo livro é O Dia em que Te Toquei. 2 livros que comporão uma trilogia futura acerca do empoderamento feminino, mesmo com a época de barreiras, preconceitos. E o outro, um gigolô que descobre um grande amor na sua vida que o faz deixar de ser um ser humano abjeto. Fala sobre cada um deles, Paula Toinete Benalha. Olá, tudo bom? Esse daqui, Inexplicável Amor, é um romance contemporâneo. O cenário dele é sobre os rachas, ele se passa na cidade de São Paulo e ele conta a história da Lorena e do Diogo. A Lorena, ela é vendida pelos pais por uns traficantes de droga e a troco de umas dívidas que o pai da Lorena tinha, e ela vai se tornar o prêmio de uma corrida. E nesse cenário ela encontra o Diogo. O Diogo, ele não tem sentido nenhum na vida dele. O único lugar que ele encontra o sentido é nas corridas de carro. E aí, lá ele vai encontrar com a Lorena. E nesse mundo, quando os olhares deles se cruzam, ele vai perceber que existe um sentido além das corridas de carro. Um Félix às avessas, né? É, mais ou menos isso daí, né? Então ele vai deixar de ser esse cara vazio para encontrar um novo sentido, um novo amor para a vida dele. Então esse mais ou menos é a história do Inexplicável Amor, que tem muito mais, tem muita coisa que acontece, né? São 10 corridas de carro, são 10 competidores e um prêmio final, que é a Lorena. Meu Deus do céu, a Lorena sendo tratada como se fosse uma égua. Meu Deus, éguinha pocotó Lorena. Vamos lá, agora vamos ao livro 1. Livro 1 da antologia, O Dia em que Te Amei. Fala dele. Te Amei. O Dia em que Te Amei, a gente vai lá para Londres, no século XIX. Essa trilogia, ela é baseada nas deusas gregas. E a gente vai lá para Londres no século XIX, onde as mulheres, elas não tinham vozes. Elas eram... Os homens que ditavam as regras, os homens que diziam o que as mulheres deveriam fazer. E a gente vai encontrar nessa série 3 mulheres que não aceitam o que os homens ditem, o que devem ser na sua vida. E esse primeiro livro conta a história da Helena e do George. E esse segundo a gente vai encontrar a história do Pietro e da Natalie. E agora, começo do ano, a gente vai conhecer o terceiro livro. E todos os livros são permeados aí por histórias de mulheres fortes, de mulheres que não aceitam que os homens ditam nada nas suas vidas. E nesse cenário aí de Londres, dos bailes, histórias cheias de mistérios e que mulheres mostram que nada que um belo vestido não possa mudar coisas na sua vida. Uma bilogia, que depois vai virar uma trilogia, falando de mulheres, para sua época, ousadas, arrojadas, excêntricas, e um camarada que trata a sua mulher como se fosse um bicho. Paula Toinete Benalha e os seus 3 livros aqui,
Na verdade, são 7 que ela escreveu, não é isso? Isso, já são 7 livros. 3 livros aqui escritos, de 7, Paula Toinete Benalha, mostrando aqui um pouquinho da sua literatura na Bienal. Obrigado, meu anjo. É um prazer estar com vocês. Beijos. Prazer é meu, valeu. Priscila Deble, ela escreveu 2 livros, Espelho, Espelho Meu, e este outro que foram-se os livros, ficaram os marcadores. Tamanho o sucesso de vendas aqui na Bienal que ele acabou, em questão de pouquíssimo tempo, ambos abordando a temática do sexo feminino e sua luta contra a violência. Sim, eu luto contra a violência da mulher nos 2 livros, tanto no livro Espelho, Espelho Meu, que é uma capa jacket, né, que você pode tirar. A Annabelle é uma mulher empoderada, faz direito e luta pelas causas sociais. Ao longo da trajetória, ela vai defender a mulher. E nessa trajetória, ela vai encontrar 2 rapazes, que é o Philip e o Daniel. Ela escolhe um, porque só um, vai conseguir conquistar o coração dela, que é o verdadeiro amor. O problema disso é que o leitor descobre o porquê que ela não escolheu o outro. Porque tem um mistério na mente dela que o leitor vai ficar assim, de boca aberta. Ué, por quê? Tem um mistério na mente. E esse mistério vai dizer para o leitor o que aconteceu com o outro rapaz que ela não escolheu. E nessa trajetória eu luto pelas mulheres. Já nesse daqui, que a esgotou na Bienal, graças a Deus, eu vou falar das mulheres também, só que indígenas, e vou falar sobre o feminicídio na aldeia Carajá, no Mato Grosso. Aqui nós temos a Tainara e o Rudá. O Rudá é um indígena que cresceu junto com ela, que não é uma nativa, porém foi criada e abandonada na aldeia pela mãe. Ela vai, ao longo da narrativa, lutar para salvar a aldeia do feminicídio e dos ataques dos grileiros que querem invadir a tribo indígena. Com isso, ela junta com esse amor, que é o Rudá, forças para poder lutar contra isso. Então, meus livros, ele tem uma temática feminina, uma temática forte de contra a violência da mulher. Especificamente contra a violência da mulher. Quem quiser o Grito nas Estrelas, pode entrar em contato como? Entrar em contato pelo site da Editora Coerência, pela minha editora, ok? Ou no lançamento, que será dia 28, na Paulista, na Cultura, Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. Beleza, é importante frisar também o telefone para para mulher que se sentir acuada e quiser denunciar algum agressor violento, que é o 180, né? É, 180. Qualquer problema é o 180, porque eu sempre previno isso, eu sempre coloco isso dentro dos livros, essa temática. E você tem só esses 2 livros escritos ou não? Eu tenho livros de antologia com outra editora, e livros que não estão publicados ainda. E todos eles com a mesma abordagem, né? Não, esses 2 são essa abordagem. O outro que eu escrevi, não. E este, que é uma antologia, que é um conto que eu tenho dentro, Contos para um Mundo Melhor, é um violinista. Mas não é uma temática da mulher, o outro. Beleza, então. Tá aqui, ó. Espelho, Espelho Meu, de Priscila Deble, que inicialmente tratar-se-ia de um triângulo amoroso, mas existe um desvio no qual ela tomba para o outro homem e ela acaba ficando com esse outro. E aqui, Grito nas Estrelas, trazendo a abordagem de uma menina que não é nativa de sua tribo, mas que desafia todo o poderio político dos coronéis. Sim, ela desafia o poderio da tribo indígena, porque ela quer tirar as mulheres de uma situação lá que vexatória, uma situação em que a mulher está sendo atacada na aldeia e acontece os assassinatos, acontece o tráfico de pessoas, então ela fica preocupada com isso e ela quer de todo jeito lutar. Então ela une forças e vai em busca. Ela tem 20 anos e faz jornalismo, então ela vai em frente. Priscila Deble, seus 2 livros, sua presença aqui na Bienal com bastante sucesso. Obrigado por sua participação, viu? Obrigada a vocês. Valeu! Pessoal, a Bienal do Livro é assim. Quando a gente entra, não quer mais sair. E a gente vai andando. E o que a gente tem que fazer, em determinado momento,
é descansar, né? E tá na hora da gente dar uma pausa aqui, tá na hora da gente dar uma sentadinha, dar uma espairecida, pegar algum livro que porventura a gente adquiriu, dar uma lidinha e relaxar, colocar a nossa cabecinha para poder funcionar, ok? A gente faz uma pausa aqui e volta com mais em outra oportunidade. E lembre-se sempre de que com Deus à frente, tu é muita coisa, velho. Fiquem todos com Deus e a gente se vê como sempre. One more time. See you later.